Caríssimos fiéis, olhai para as aves do céu. Temos hoje no Evangelho uma importantíssima lição sobre a confiança que devemos ter na providência divina, e isso por belas imagens utilizadas por nosso Senhor Jesus Cristo, e sobretudo temos aqui a imagem das aves. E sobre a confiança que nós devemos ter na providência divina, nosso Senhor se refere à excessiva preocupação com as coisas que são necessárias para a vida, isto é, o alimento e as vestes, e não unicamente aquilo que seria meramente conveniente ou ainda verdadeiramente supérfluo, o que valeria palavras ainda mais severas por parte de nosso Redentor. E para nos mostrar isso, nosso Senhor utiliza singelas comparações com o raciocínio a fortiori, fazendo com que dirijamos nossos olhares para as aves do céu, respite volatili acelli, e para os lírios dos campos, considerate liliagri. Se Deus cuida tão bem deles, a fortiori, com muito mais razão, com muito mais força, cuidará também de nós. E, nos fazendo olhar para as aves do céu, nós podemos realmente nos sentir mais diretamente concernidos, pois nós mesmos podemos fazer isso considerando os belos passarinhos, árvores e flores que temos ao redor da nossa capela. E nosso Senhor fala também a nós: olhai as aves do céu. Disse nosso Senhor: não vos inquietei, afinal não vale mais a vida que o alimento e o corpo mais que o vestido? Se Deus nos dá aquilo que vale mais, acaso não vai nos dar aquilo que vale menos? Se Ele nos deu a vida para retornarmos a Ele no céu, sendo Ele bom e onipotente, não vai nos dar os meios de conservá-la? Não vai nos dar todos os meios proporcionais àquilo que é ainda mais importante, que é a nossa salvação? Se Ele criou o universo, se Ele criou a nós, se Ele enviou o Seu Filho unigênito para derramar o Seu sangue e morrer por nós, por acaso não vai dirigir tudo para o fim para o qual nos criou? Acaso Deus iria querer desperdiçar o sangue de Seu Filho unigênito? Nada disso. Justamente, Ele cuidará da nossa vida sobrenatural e certamente cuidará da nossa vida natural para que possamos chegar ao céu. Nós estamos vivos aqui justamente para isso, para chegar ao céu. E assim temos uma lição de confiança na providência sapientíssima de Deus, que nunca há de falhar conosco, ordenando tudo para o nosso bem, mesmo as tribulações que permite, pois delas pode tirar o mal, pode tirar um bem maior. Dos males, justamente, temos bens maiores, e é por isso que Deus tolera esses males. Até mesmo o mal moral, o pecado, Deus o permite pela sua onipotência e infinita sabedoria,
alcançar para nós um bem maior. É justamente para isso que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento da penitência, para tirar um bem maior dos males que são os nossos pecados. E assim, meus caros, mesmo que não compreendamos, estejamos confusos no olho das tribulações, podemos estar certos que se Deus permite a cruz, Ele também nos dá a graça e forças para suportá-la com proveito, tirando dela bens superiores. É natural estar confuso na tribulação, é natural sentir as angústias próprias da tribulação. Nosso Senhor agonizou no Jardim das Oliveiras, mas o importante é justamente saber que Deus é bom e onipotente. Nem sempre vamos compreender os caminhos da providência, e o mais provável é que nós não os compreendamos. São insondáveis os caminhos da providência divina. Nosso intelecto criado não é capaz de abarcá-la. Mas o fato é que não é esse o mais importante. O mais importante é que nós sabemos que Deus guia todas as coisas, todos os acontecimentos, para o bem daqueles que o amam. Tudo pode ser aproveitado para o nosso bem, se nós tivermos esse olhar de fé e essa confiança na providência divina. O que importa justamente é que nós sabemos que Deus nos criou, e Deus nos criou para o céu, e Ele vai guiar tudo para o nosso maior bem. Cabe a nós estarmos prontos para aproveitar as suas graças, a graça de cada instante. E aí temos também uma lição da devida hierarquização das nossas preocupações. O que mais importa para nós e a nossa alma imortal é o seu destino eterno. Lembremos-nos sempre, meus caros, de nossa alma, e que mais cedo ou mais tarde nos depararemos com nossa eternidade. Nosso dia pode ser o último, nossa confissão pode ser a última, essa missa pode ser a nossa última, nossas palavras podem sempre ser as últimas. Donde nas tribulações, quando podemos prejudicar nossa alma pelo esquecimento de Deus diante da solicitação excessiva do mundo, diante da revolta de nosso orgulho, da revolta de nossa carne, devemos lembrar das palavras de nosso Salvador: buscai primeiramente o reino de Deus, e tudo o mais ser-vos-á dado por acréscimo. Cuidemos do principal, que é a nossa eternidade, que Deus cuidará do resto. E claro, não se trata aqui de ficar de braços cruzados, mas de fazer o necessário com o devido sacrifício, com o devido zelo. Esforçar-se verdadeiramente, cumprindo o nosso dever de Estado, mas confiando justamente em Deus, sem murmurar, sem se desesperar e sem esquecer da eternidade. Pois as cruzes foram feitas para que nós as carreguemos, mas as carreguemos juntamente de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta hierarquia deve se impor a todos os bens temporais. Afinal de contas, nada vale mais do que a nossa salvação eterna. E inclusive não podemos ignorar que a salvação, antes de tudo, é para a glória de Deus.
Não se trata meramente de um prêmio, de buscar o proveito próprio, mas verdadeiramente de buscar antes de tudo a glória de Deus, onde precisamos nos entregar também para a salvação do nosso próximo, pelas nossas orações, pelo nosso exemplo e também pelo nosso apostolado. Afinal, meus caros, a caridade para com Deus está intrinsecamente unida à caridade para com o nosso próximo. E Deus é bom e onipotente, mas infinitamente bom e onipotente. Ele é generoso, Ele nos amou primeiro e nos ama infinitamente. A sua recompensa é generosa. O Senhor fala que nós receberemos o cêntuplo e a vida eterna. A recompensa por buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça já nos é dada nessa vida, seja por bens temporais que nós pedimos e que estão ordenados à nossa salvação, seja pela consolação, pela paz e pela felicidade que só a graça pode dar a nós nessa vida como um antegosto da glória. E claro, temos a recompensa que é a salvação eterna, recompensa esta que não é possível haver maior. Mas falo aqui da providência, das nossas preocupações, da hierarquia das nossas preocupações, e podem muito bem os senhores estar se questionando: mas padre, onde estão os passarinhos? Meus caros, o fato é que Deus cuida tão bem dessas amáveis criaturinhas que valem menos que nós homens, tendo-os criado, tendo-os belamente ornado, tendo-os conservado pelo instinto e pela própria ordem da criação. Basta que olhemos rapidamente aqui na entrada da capela, olhai para as aves da capela. Temos as duas tamareiras em frente da capela, que servem de ninho para os anus brancos em seu ciclo reprodutivo, além de serem ao mesmo tempo uma fonte de alimento para os sabiás do campo, que pegam e comem os frutos que caem no chão. E justamente a bagunça que os anus brancos fazem todos os dias ajudam com que os frutos das tamareiras caiam para o maior proveito dos sabiás do campo, que se alimentam deles e também de outros frutos. Os sabiás, os bentivis, os canários da terra, os pardais de telhado, os joões de barro, as tesourinhas e suriris, que são as principais aves que podemos observar em torno da capela, gozam ainda da proteção que os anus brancos lhes dão pela sua presença. Afinal, os anus brancos estão mais interessados em pequenos roedores, nos lagartos e em pequenos artrópodes. Afinal, podem, em caso de extrema necessidade, se alimentar de pequenas aves, mas isso é raro, pois necessita de um maior esforço da parte deles. Então, as aves menores gozam ainda da proteção dos anus brancos, uma vez que a presença deles afasta aves de rapina mais ágeis e mais sedentas de pequenas aves. Ainda, essas aves menores auxiliam na polinização e na semeadura de novas plantas. Os joões de barro ainda são espectadores privilegiados
E todas essas aves embelezam e alegram os nossos dias por aqui, manifestando o governo divino da providência e ainda a beleza e bondade de Deus, que tudo ordenou, dando-lhes as habilidades, dando-lhes os instintos, dando-lhes ainda a ordem que nós podemos observar claramente. Então olhai para as aves do céu, meus caros, olhai para os anus, sabiás, canários e tantas outras criaturinhas que embelezam a nossa capela com delicadeza da providência divina. Foi Deus quem os colocou aqui para refletir a beleza e a bondade divinas. É verdadeiramente admirável a disposição da providência divina no cuidado de todas as criaturas. Inclusive, as aves aparecem reiteradamente no ofício do breviário. Só hoje, nos salmos de hoje do breviário, aparecem as aves 3 vezes. Salmo 103, Salmo 148 e no canto dos 3 mancebos, além de aparecer também no próprio Evangelho. No Salmo 103 temos uma referência à alimentação de todos os animais. O salmista diz: os olhos de todos esperam em ti, Senhor, e tu dás o alimento deles no tempo oportuno. Abri, Senhor, a tua mão e enchei com a bênção todos os animais. E eles cantam assim a bondade divina e dão glória a Deus na sua natureza. Na terra louvai o Senhor, cetáceos e todos das profundezas do mar, fogo e granizo, neve e neblina, vendaval proceloso, dócil às suas ordens, montanhas e colinas, árvores frutíferas, árvores silvestres, feras e rebanhos, répteis e aves. Bendizei todos o Senhor, louvai todos o Senhor. Bestie et universa pecora, serpentes et evolucres penate. Ainda também no canto dos 3 mancebos, benedicite Domino volatilia celi, bendizei o Senhor as aves do céu. Se Deus cuida tão bem dessas criaturinhas, dando-lhes os meios para realizar o seu fim, a fortiori, como diz nosso Senhor, com muito mais força cuidará Deus dos homens, uma criatura muito superior, com um fim sobrenatural, e tão superior que é o homem que preside a criação, que é servido pelas criaturas inferiores, que lhe dão meios de subsistência, que lhe dão a carne para o churrasco, o leite para o queijo, para o iogurte, a lã para as roupas. E além disso, o homem se utiliza da inteligência dada por Deus para aperfeiçoar esses alimentos. Não é simplesmente a carne que ele come, mas o churrasco realizado com toda a devida arte. Nosso Senhor mesmo diz que o alimento do homem é um alimento de filhos. Afinal, o homem o busca pela sua inteligência, que o faz semelhante a Deus. E além disso, o homem tem o alimento sobrenatural da graça e do próprio corpo de nosso Senhor Jesus Cristo para alcançar a eternidade. Enquanto que o alimento das criaturas inferiores é o alimento que é dado pela providência, pela própria ordem da natureza. Disse nosso Senhor: não é bom tomar o alimento dos filhos para dá-los aos cães.
Olhar então para as aves do céu, meus caros, é por sua beleza que Cristo nos leva à confiança na providência divina. Elas são imagens, inclusive, da própria confiança. Elas nos levam a contemplar a liberdade dos filhos de Deus. Estão desprendidas das preocupações do mundo. Servem-se dele, servem-se da terra na medida em que necessitam, confiando em Deus então para alçar voo novamente para as coisas do alto, retornando para o resplendor da luz do céu, manifestando assim a bondade divina em sua beleza, alegrando-se e cantando as glórias de Deus. Ainda aqueles que fazem sua morada nos altos, com o trabalho de seus bicos, com a terra e o instinto que lhes foi dado por Deus, que são nossos habilidosos joões de barro, por providência divina, habitam em segurança, longe dos tormentos da terra e cobertos da segurança de um teto. Por outro lado, nossos pequenos pardais de telhado, canarinhos da terra, também nos oferecem uma importante lição. Afinal, vivem a maior parte do tempo mendigando o alimento no chão. Os verdadeiros pobres, despojados de todo afeto desordenado pelos bens do mundo, vivem com alegria e vivem com uma verdadeira beleza, como quem não tem nada, mas possui tudo na graça, como diz São Paulo. E é aí que a alma atinge uma verdadeira paz, que supera todas as tribulações, todas as agitações do mundo, como esses passarinhos menores, os canários e pardaizinhos, vivem entre carros, entre nossos caminhar, entre também outros animais, gatos, cachorros, e com uma alegria permanente. A alma verdadeiramente pobre, vivendo unida ao Sagrado Coração de Jesus, vivendo somente para fazer a vontade de Deus no momento presente, vai ter um cuidado verdadeiramente delicado, paternal de nosso Senhor, que vai cuidar de todos os interesses de nossa alma. Assim, meus caros, olhai para as aves do céu, olhai para as aves da capela, elas são a imagem de nosso modelo de santidade, que não estando presas à terra, podem subir ao céu pela caridade e repousar na árvore da cruz. A árvore da cruz, que é fonte de toda a nossa força, de toda a nossa proteção e de toda a nossa consolação. É repousando na árvore da cruz, assim como repousam os passarinhos em suas respectivas árvores, ou postes, ou fios de alta tensão, que nós vamos ter a verdadeira paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.